Em 1992, a DC Comics chocou o mundo com uma notícia bombástica. Superman ia morrer. A editora preparou o terreno, investiu em marketing e deixou bem claro que a morte seria de verdade. Todo mundo sabia disso, que ia ser de verdade. A gente até desconfiou que pudesse não ser, mas a gente percebeu que era verdade, né? Depois de décadas de história, o maior herói da DC iria tombar lutando. E o carrasco dele seria uma criatura inédita nos quadrinhos, Doomsday. A edição histórica comemorou 30 anos agora e a DC resolveu celebrar de um jeito diferente. Uma nova luta entre Doomsday e o Superman. Essa revanche já rolou algumas vezes nas revistas, né? Só que agora o bagulho vai ser mais cabuloso. De um lado, Doomsday atingiu a forma dele definitiva. Do outro lado, o Superman não tá sozinho nessa. Ele vai precisar salvar o próprio filho. E aí, quem é que vence? Você vai descobrir agora nesse vídeo. Inestrantes, Peter aqui. Galera, hoje em dia a gente tem evento de quadrinhos no Brasil, tem podcast, tem portal, tem até canal no YouTube, famosão, com 13 milhões de inscritos falando de quadrinhos, não sei se vocês conhecem. Filme de super-herói movimenta bilhões de dólares todos os anos no mundo todo, só que nem sempre foi assim. Em 1992, quadrinho de super-herói era coisa de nicho, né? Coisa que só nerd raiz consumia, e a DC conseguiu furar essa bolha. Eu lembro até hoje vários jornais famosos dando manchete com a morte do Superman, lembro direitinho, galera. Virou um evento, virou um fenômeno. Gibi era um negócio que pouca gente consumia em 1992. E assim mesmo, todo mundo conhecia o Superman. E aí, do nada, o cara ia ser morto. A saga com a morte do Superman abalou muita gente. Eu sei que muitos de vocês nem eram nascidos quando essa revista saiu. Mas vai por mim, foi um negócio muito grande na época. Parecia notícia, de verdade, galera, parecia notícia de morte de uma pessoa famosa. Do mundo real, uma notícia real da morte de uma pessoa real. Foi esse o nível do impacto dessa história. E eu lembro como se fosse ontem o garotinho vendo as manchetes no jornal. Superman vai morrer. Meu pai com a folha de jornal lendo. Eu falei, caramba, olha isso aí. Só lembrando que eu já trouxe essa luta épica aqui no canal, ok? Dá uma conferida aqui, porque ela tá completaço aqui. Só pra poder entender tudo o que aconteceu nessa história. Agora, Doomsday voltou mais forte, mais adaptado e com a mesma sede de sangue. Como é que o Superman vai vencer dessa vez? Se daquela vez ele era menos poderoso e mesmo assim venceu o Superman. Antes de falar sobre isso, se inscreve nesse canal. A gente precisa muito de você aqui, sempre falando sobre nerdice, sobre super-heróis, sobre animes, séries, filmes. Isso é bom demais. Estamos contando com você de verdade aqui para sempre poder te informar ao longo dessa trajetória que, enquanto você estiver aqui, vai durando. Obrigado de coração, galera. Vamos lá. Explicando agora para vocês que essa história é canônica, mas está um pouquinho fora da cronologia atual do Superman. Mas é canônica. Nessa história, o Jon Kent, que é o filho do Superman, ainda é um garoto, tá na escola e não herdou o manto que o pai carrega, ou seja, é praticamente um moleque normal. Na escola, o Jon Kent descobre que houve um dia em que o pai morreu, lutando contra o Doomsday, ou seja, o filho descobriu na escola. Sim, o assunto é tabu na casa dele. Ninguém falava sobre isso, o garoto descobriu na escola. Os pais do Jon Kent estavam esperando o guri crescer antes de falar do dia em que o pai foi moído na porrada e capotou o Corsa. E aí, filhão, deixa eu te contar o dia que eu bati as botas. É um papo complicado, né? Como é que você vai falar pro teu filho, o dia que eu morri? É difícil, né? Enfim, Jon Kent descobre essa história no colégio. Esse é o dia em que Metrópolis relembra a luta entre o Superman e o Doomsday e o sacrifício, né, do herói. O Jon Kent vai cobrar dos pais, que história é essa? Claro que ele vai cobrar. Por uma daquelas coincidências que só acontecem nos quadrinhos, esse é o mesmo dia em que o novo Doomsday aparece na cidade. Rapaz, né, parece novela das 8. Calhou de ser no mesmo dia. Só que esse Doomsday é diferente. O bichão tem 4 braços, é maior. De resto ele é igualzinho, né? Estupidamente forte e tá mais uma vez descendo o cacete no Superman. Mas dessa vez Superman tá apanhando na frente do filho. Aí não dá, galera. Aí o sangue sobe. No meio da pancadaria a gente descobre uma outra surpresa. Esse monstro não é o Doomsday. Tudo indica que ele é um cara, um trabalhador de obra que estava removendo lá os escombros da luta entre o Superman e o verdadeiro Doomsday. De alguma forma, anos depois, o cidadão está transformado numa versão do assassino do Superman. Original ou cópia, tanto faz. O bichão sacode o Superman como se fosse um brinquedo. O povo de Metrópolis está chocado. O medo de todo mundo é que a história vai se repetir. Se o Superman caiu para um Doomsday de 2 braços, como é que ele vai vencer um bicho com 4? E a luta ainda tem mais um fator para complicar. Superman sente que esse Doomsday é uma pessoa comum, afetada por algo que não tem culpa, né? Então isso começa a impedir com que o Superman se solte. Esse Doomsday é vítima. Superman quer ajudar, não quer lutar. O Jon Kent diz para mim que quer cair dentro, entrar na treta do lado do pai dele, né? Lois Lane, é claro, diz que não é nem lugar e muito menos o momento. E
tá errada. Tu viu o Doomsday matar o super-herói mais poderoso do planeta. Tu ia deixar teu filho entrar na briga? Nem a pau, né? O John Kent ainda é um garoto. Acho que mesmo se fosse um adulto. Mas enfim, Lois Lane resolve ir atrás da pista da identidade desse Doomsday e deixa o garoto nas mãos do Perry White e do Jimmy Olsen. E é o John Kent que dá um novo nome pra esse monstro, Doombreaker. Enquanto isso, o Superman sente que o bicho tá ficando cada vez mais forte. Quanto mais tempo a luta continua, cada vez ele vai ficando mais forte. Superman apela pra visão de calor e a gente vê outra surpresa. O Doombreaker revida com visão de calor também. A criatura tá se adaptando muito rápido. O Doombreaker copia o poder do Superman com facilidade. A gente tem que lembrar aí, galera, que o Doomsday original, ele era kryptoniano, ou seja, o bicho tem DNA poderoso ali. O monstro chega a arrancar sangue do rosto do Superman e prende o Superman no chão. Aí Kal-El olha pro lado e vê o próprio filho em desespero. Não é possível. Ele não pode perder de novo, ele não pode morrer na frente do garoto. Superman consegue se libertar e voa pra longe. Lois Lane descobre a origem do Doombreaker. Ele é mesmo um humano chamado Lloyd Creighton. Esse cara encontrou um fragmento ósseo do Doomsday original e guardou de recordação. A bagaça misteriosamente alterou o DNA do Lloyd ao longo dos anos e transformou o cara numa cópia do Doomsday. Só que essa cópia tem uma capacidade de evolução absurda. O Doomsday ele tinha o poder de se adaptar depois que ele morria, né? Ou seja, o Doomsday ressuscitava a si mesmo e evoluía para não morrer de novo daquele jeito que ele morreu, entende? Era assim que funcionava. O Doombreaker, ele é diferente. O Doombreaker evolui no meio do combate. Foi assim que ele desenvolveu visão de calor e agora o Doombreaker desenvolveu asas para enfrentar o Superman no ar. Então imagina o Doomsday com 4 braços, visão de calor e asas. Porra, é brabo demais. A conclusão é óbvia. Na velocidade em que o Doomsday evolui, é só uma questão de horas para ele se tornar absolutamente invencível. Kal-El não tem alternativa a não ser partir para cima com tudo. Tem que ser naquele momento, não pode deixar mais passar o tempo. E ele falha. Doombreaker continua sapecando o Superman. O monstro herdou a raiva instintiva por kryptonianos que o Doomsday tinha, né? O Doomsday odeia os kryptonianos e o Doombreaker herdou isso. Também é só uma questão de tempo para não haver nenhum traço da consciência do Lloyd Creighton dentro desse monstro. É só uma questão de tempo pro Doombreaker matar o Superman e ir atrás do kryptoniano mais próximo, John Kent. E a desgraça acontece. Doombreaker sente a presença do garoto. Kal-El tá arriado no chão, né? Sem força para ajudar o próprio filho. O monstro parte para cima da criança. É nessa hora que o Superman mostra que é o maior herói de todos os tempos. Ele puxa a força das profundezas, levanta e esmurra o Doombreaker com gosto. O John Kent tá salvo por enquanto. Mas como é que essa luta vai acabar? Lois Lane chega segurando o fragmento ósseo do Doomsday original e o bagulho tá brilhando. Esse pedaço de osso que ela tá segurando tá impulsionando o Doombreaker. Mas o Superman ataca com força redobrada, triplicada. É tipo dá ou desce, sacou? A sequência final de uma luta que tem tudo pra terminar com morte outra vez. Superman ganha espaço pra destruir o pedaço de osso com a visão de calor. O dano causado nesse fragmento provoca uma dor intensa no Doombreaker. É realmente o ponto fraco dessa criatura. É o motivo de tudo isso. Superman consegue então reverter a transformação. Pouco a pouco, Doombreaker volta a ser Lloyd Creighton. Depois que a luta se encerra, é aí que a gente descobre o título da história. 30 anos atrás, a história se chamou A Morte de Superman. Agora, nessa edição comemorativa, a nova história se chama A Vida de Superman. Hoje não, galera. Hoje não, né? Hoje Superman vive e ninguém precisa morrer, né? Que legal isso, né? A DC mandou muito bem nessa edição comemorativa e agora quero ler a opinião de vocês. Você leu A Morte do Superman? Você leu na época? Você leu depois? O que você sentiu quando você leu isso na ocasião, quando você leu isso depois? Se você não leu, assiste o vídeo do canal. Deixei o link aqui em cima, ok? Então você pode assistir que tá completaço, não deixei nada passar. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre você entendendo tudo que tá acontecendo com os super-heróis, com os animes, com as séries, com o cinema no geral. Essa é a conversa que eu sempre vou ter com você. Ficar preso nessa conversa nerdística, o puro core nerdístico. É isso que eu gosto de falar com vocês. Obrigado por isso, obrigado pela tua inscrição com o sininho. É muito importante, senão você perde as novidades que tá acontecendo agora. Te espero no próximo vídeo. Valeu! Fui!